E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Passando de novo aqui para falar sobre Champions League. Real Madrid e Bayern de Munique fizeram o primeiro jogo dessas quartas de final, uma partida muito aguardada por todos, principalmente depois do duelo de 2024, do polêmico duelo, onde o Rossellu sai do banco de reservas e consegue virar o jogo para a equipe do Real Madrid. Mas hoje, novamente, 2-1, só que dessa vez para o Bayern de Munique. Depois de 25 anos, os alemães voltam a derrotar o Real Madrid dentro do Bernabéu, fazendo uma partida mediana. O Bayern não fez seu melhor jogo da temporada, também não fez o seu pior, mas poderia ter jogado muito melhor. Foi mal hoje, no meu ponto de vista, mas mesmo assim consegue a vitória, porque soube aproveitar as oportunidades e porque tem o Manuel Neuer com 40 anos, que continua sendo o Neuer, mostrando porque, para mim pelo menos, é o melhor goleiro da história do futebol, fazendo a diferença hoje novamente. Tinha até muitas dúvidas se ia ele ou o Urbig para o jogo, e acertadamente pelo Company vai o Neuer para a partida, mesmo depois dos erros do final de semana contra a equipe do Freiburg. Hoje foi muito bem, salvando aí a equipe do Bayern de Munique, pelo menos em 4 oportunidades na partida. Por que eu acho que o Bayern foi mal hoje, tá? Teve posse de bola, teve o controle do jogo no primeiro tempo, mas faltou objetividade no ataque, principalmente por parte do Gnabry. A escalação, inclusive, para mim foi a ideal, é o time que está acostumado a jogar mesmo, tanto com o Leimer e o Stanisic nas laterais, o Pamecano e o Pamecano que fez uma partida muito abaixo hoje, foi muito mal, um reflexo do que para mim é a temporada dele, que é nada confiável. Meio campo com o Pavlovic, o Kimmich, o Dias e o Olise nas pontas, o Gnabry como meio armador e o Kane mais na frente. Mas o Gnabry estava muito sobrecarregado no primeiro tempo, né? Sempre que ele pegava a bola, vinha o Thiago na cobertura, aparecia também o Valverde para tentar fazer as interceptações e demorava muito para soltar a bola. Então, quando ele fazia essa aproximação com o Luiz Dias, tentava rodar a bola para o Olise, demorava muito. E aí dava tempo da defesa do Real Madrid conseguir se recompor dentro de campo, de se reposicionar e fechar os espaços. E aí o Real Madrid levava muita vantagem na transição, que é justamente a forma que conseguiu jogar contra o Manchester City. E hoje tinha o Manuel Neuer, que conseguiu evitar já no primeiro tempo uma jogadaça do Mbappé que sai em velocidade na ponta, ele bate cruzado e o Neuer faz a defesa. Teve um chute do Vini Jr. também, que ele defende com mais calma, né? Encaixa, um chute mais fraco. Mas o primeiro tempo do Bayern foi bem baixa, a pressão, não conseguia ir pro ataque com tanta facilidade e não conseguia rodar o jogo. E quando o Bayern consegue colocar o seu estilo, consegue acelerar o jogo, que aí o Olise recupera a bola, encontra o Gnabry no meio, passa pro Kane, volta pro Gnabry, aí ele encontra o Luiz Dias quase na frente do gol já para conseguir superar o Lunin e abrir o placar. Esse é o estilo do Bayern de Munique. Aí sim conseguiu impor seu jogo, conseguiu acelerar muito rápido essa jogada mais vertical para sair na cara e fazer o gol. Só que o Bayern fez pouco isso no primeiro tempo e deveria ter feito mais e poderia ter feito mais, porque nas laterais tanto o Carreiras quanto o Trent estavam com muita dificuldade, só que o Luiz Dias não estava tão encaixado, apesar dele fazer o gol, ele estava com muita dificuldade em conseguir aparecer nas jogadas do Bayern de Munique, e quem aparecia mais mesmo era o Olise. Deu muito trabalho pro Carreiras, vai ter pesadelos com o Olise essa noite, porque ele não conseguia em nenhum momento ganhar os duelos. O Olise fazia o que queria pela direita, e claro, aí você conta também com o Harry Kane, que toda hora vinha quase no meio campo procurar o jogo, vinha buscar as jogadas. O Gnabry, como não estava saindo tão bem lá na frente, voltava na defesa para tentar fazer a saída de bola lá de trás com o Neuer, com o Pamecano. Então, assim, deveu muito na parte criativa hoje a equipe do Bayern. Aí eu acho que é um ponto para se elogiar o Real Madrid, que apesar de não se defender muito bem nas laterais, os zagueiros foi muito bem, principalmente o Ginhausen, me surpreendendo que ele tá fazendo uma temporada de recuperação e no primeiro tempo, pelo menos, conseguia fechar muito bem esses espaços na entrada da área. Ali junto com o Tchouaméni, que também estava muito bem, o Thiago fazia bem a recomposição, apesar dele não ter ido tão bem contra o City. Hoje ele vai um pouco melhor, mas ainda não é o jogador ideal para você ter ali no meio-campo do Real Madrid. Tchouaméni, que inclusive levou amarelo, desfalque do Real Madrid no jogo da volta, desfalque importantíssimo, porque o Camavinga também não vem fazendo uma boa temporada. Então, no primeiro tempo, saiu barato pro Bayern, porque o justo era o empate, porque o Manuel Neuer consegue fazer defesas importantíssimas. O Upamecano, inclusive, tem uma chance logo no começo do jogo, uma bola parada, o Kane desvia pro meio da área e o Upamecano sozinho acaba errando o chute. E esses tipos de lances você não pode errar numa Champions League, numa quartas de final dentro do Bernabéu contra o Real Madrid. Poderia ter saído muito caro para a equipe do Bayern de Munique, não saiu, mas tem que se atentar nisso para o jogo da volta. No segundo tempo, o Bayern de Munique já volta colocando muito mais pressão, faz o segundo gol, aí é o estilo Bayern mesmo.
vem tocando bola, o Pavlovic consegue recuperar no meio campo, aciona o Olise, que toca pro Harry Kane, 49 gols na temporada pro Harry Kane, e o Olise para mim também tem que estar na discussão de melhor do mundo junto com o Kane, ajudando muito em assistências. Hoje não participou fazendo gol, mas participou em assistência, mais uma na temporada, né? E para mim tá junto com o Kane e o Mbappé ali nos 3 melhores do mundo. E o Bayern de Munique volta muito bem pro segundo tempo. Volta pressionando, volta atacando a equipe do Real Madrid, aí obrigando o Luninha a fazer algumas defesas, só que acaba relaxando muito rápido. Mesmo tendo essa velocidade no meio campo, o Olise toda hora que ia combater o Álvaro Carreras conseguia ganhar as jogadas, conseguia gerar jogadas de perigo, mas faltava mais objetividade ainda para a equipe do Bayern de Munique, que poderia ter feito o terceiro gol, poderia ter tido um placar mais elástico. E aí recua muito. Isso porque ainda contou com o Vini Júnior perdendo uma excelente oportunidade que, de novo, o Upamecano aparece muito mal no lance. Um lance que ele tá sozinho, ele é a cabeçada, aí o Vinícius sai em velocidade, acaba demorando muito para definir e dá tempo do Neuer conseguir sair e fechar o ângulo. Até sair o gol, que é uma jogada pelo lado direito. Depois que o Alphonso Davies e o Musiala entram na partida e não entram bem, o Musiala ainda tá num ritmo totalmente diferente da equipe titular da equipe do Bayern. Claro que a gente entende que ele tá voltando de lesão, uma lesão grave, jogou contra a Atalanta nas oitavas, depois foi poupado no jogo de volta porque ainda estava com dores, e aí hoje volta contra a equipe do Real Madrid e mesmo assim não vai bem. O Alphonso Davies no final de semana contra o Freiburg fez uma excelente partida, mas hoje também muito abaixo fisicamente, numa velocidade completamente diferente do time. Ele estava envolvido ali no gol do Real Madrid, apesar de eu não achar que ele teve falha. Para mim a falha é mais na cobertura tanto do Jonathan Tah quanto do Upamecano, porque vem o cruzamento e aí o Mbappé aparece livre dentro da área, o Neuer ainda tenta defender, a bola bate no travessão e entra. E é o momento que o Bayern mostra mais fragilidade, né, nos jogos, é sempre nessa reta final. Quando passa ali dos 25 minutos, o Bayern recua muito suas linhas e chama o time adversário para cima. E contra o Real Madrid no Bernabéu, isso é perigosíssimo. E o Real Madrid consegue diminuir a partida. Se eu não me engano, até apareceu na transmissão esse dado, dos 68 aos 82, mais ou menos, o Real Madrid tinha dado 5 chutes e o Bayern apenas 1, o que mostrava qual que era o cenário da partida naquele momento. O Real Madrid atacando, buscando o gol, buscando o empate, e o Bayern esteve ali numa situação de perigo. Então o Bayern não pode dar essas brechas para o Real Madrid. Na Allianz Arena, o Real Madrid vai jogar da mesma forma, na transição, indo para o contra-ataque, e em casa o Bayern precisa impor o seu jogo. Tem totais condições de classificar, óbvio que o confronto ainda está aberto, o Bayern continua sendo o favorito, mas precisa tomar cuidado com esses pontos na defesa, porque hoje não foi bem. Se não fosse o Neuer, poderia ter saído com um empate dentro do Bernabéu, que era um placar justo, inclusive, porque o Real Madrid conseguiu atacar e atacar muito bem, só que assim como a equipe do Bayern teve problemas de indecisão, principalmente nessa reta final da partida. Então o Bayern sai barato esse 2-1, teve condição de fazer mais gols, mas demora muito para tomar as decisões. O próprio Luiz Dias, na reta final da partida, teve 3 lances que ele foi sim displicente. Um que ele sai em velocidade, tem o Olise livre na ponta, ele demora para tocar e toca muito forte. Depois tem outro lance que ele sai de novo velocidade, demora para decidir o lance, chega a recomposição da defesa do Real Madrid, e depois um lance que ele fica parado olhando, fica impedido. É inclusive o lance que ele é substituído quando entra o Goretzka e o Bischoff. Então o Kompany precisa rever esses pontos, ele sabe disso, ele tem total noção dos erros que a equipe do Bayern cometeu hoje, e não foram poucos. Só que o Real Madrid também é uma equipe que erra muito. Então demorava muito para acelerar o jogo, demorava muito para tomar decisões também. O Vini hoje abaixo novamente, o Mbappé forçando muitas finalizações, algumas jogadas que ele poderia abrir o jogo tanto para o Vini Júnior, o Arda Güler aparecia também muito bem fazendo essa criação de jogadas, mas no placar geral, 2-1 Bayern de Munique, placar que sai barato para a equipe alemã, que agora tem Bundesliga no final de semana, Real Madrid tem Campeonato Espanhol e tá tudo aberto pro jogo da semana que vem na Allianz Arena. Ainda vejo o Bayern como favorito, mas precisa se atentar a esses pontos, precisa tomar muito cuidado, porque é jogo de Champions League. Jogo da volta, eu entraria com a mesma equipe que entrou hoje, com a mesma escalação, só que aí também você precisa fazer uma recuperação para o Musiala, para Alphonso Davies, para eles chegarem fisicamente melhor. O Tchouaméni está fora do jogo da volta, então é um jogador a menos no meio-campo da equipe do Real Madrid, que aí é dor de cabeça para Arbeloa resolver. Por parte do Bayern, 2-1, vitória importantíssima para dar mais confiança, porque uma vitória do Real Madrid hoje também seria talvez cenário de terra arrasada para o Bayern de Munique, dependendo de quanto fosse o placar.
e aí não pode dar o mole que deu ano passado contra a Inter de Milão, que foi eliminado dentro de casa. O Bayern de Munique tem uma vantagem gigantesca. Apesar de ser apenas um gol de diferença, tem totais condições de passar de fase e é só fazer o seu jogo, só se atentar a esses pontos na defesa que pode eliminar o Real Madrid semana que vem. Só para terminar, teve um lance no final do jogo em cima do Olise que ele é empurrado pelo Álvaro Carreiras dentro da área. Para mim é pênalti, tá? Ele vai só no corpo do Olise. O Michael Oliver não deu pênalti, o VAR não chamou, acho que era ali aos 92, 93 já. Então poderia sim ser marcado pênalti, na minha visão foi pênalti. Poderia ter sido o terceiro gol da equipe do Bayern de Munique, mas indiferente, vitória da equipe alemã, que agora volta com uma belíssima vantagem para o jogo da volta na Alemanha. Certo, pessoal? Por hoje era só falar sobre a Champions League, sobre o que foi esse jogo. O Real Madrid jogou abaixo, conseguiu ter boas chances, mas parou em Manuel Neuer. O Bayern de Munique não fez um jogo bom, apesar da vitória, sai barato esse placar para eles. Esse 2-1 saiu assim acima do esperado com o que foi o jogo do Bayern de Munique, perdeu muitas oportunidades, deixou de criar boas chances no ataque, poderia ter feito mais e precisa fazer mais na Allianz Arena. Volto ainda essa semana para falar de Bundesliga, eu tô preparando um vídeo também sobre o Wolfsburg, falando sobre essa situação aí de estar sendo quase rebaixado para a Bundesliga 2, eu quero tratar sobre esse assunto porque é um time aí tradicionalíssimo que depois de 30 anos, quase que eu falo 20, depois de 30 anos, pode voltar à segunda divisão do campeonato alemão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, participe abaixo comentando e eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.